Vou começar a falar sobre o comércio e os serviços no mundo e no Brasil. O comércio se baseia na exportação e na importação. A exportação é a venda de mercadorias para outros países e a importação é a compra das mercadorias de outros países. E o resultado de tudo isso é a balança comercial, que pode ser definida em dois, negativa e a positiva. A positiva é quando o valor da exportação do país é maior do que a importação, e a negativa é quando o valor da importação é maior do que a exportação. Através desse gráfico, é possível ver o exemplo do lado positivo da balança comercial. Além da balança comercial, existe a balança dos serviços e a balança do pagamento, que é analisada todo ano para acompanhar a situação econômica e a possibilidade do crescimento do país. A balança de serviço que são contabilizadas a importação e a exportação de serviços, bem como as transações com transportes, viagens internacionais, seguros, pagamentos e remessa de lucros e juros. A balança de pagamento é o registro estatístico de todas as transações, que é o fluxo de bens e direito de valores econômicos, entre os residentes de uma economia e o restante do mundo, ocorridos em determinado período ou tempo. OMC e o comércio mundial. A Organização Mundial do Comércio foi criada no dia 1 de janeiro de 1995 e conta com mais de 150 nações. A organização foi criada para substituir o comércio e o Acordo Geral de Tarifas, e o seu principal objetivo é estabelecer regras para o comércio mundial. A OMC acredita que não deve existir barreiras comerciais entre os países e nenhum produto deve ser diferenciado por conta de sua origem. Através disso, a OMC aumenta os ganhos ao remover barreiras comerciais como impostos, subsídios, taxas e restrições. Protecionismo. O protecionismo são medidas econômicas de um Estado para aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações. Ou seja, para proteger suas indústrias, o governo fornece o dinheiro aos produtores por meio de financiamentos a juros baixos. Através disso, os beneficiados têm condições de competir no mercado de trabalho, têm total direito de cobrar impostos e taxas, colocar restrições e impor cotas, que acaba limitando as compras. Nem toda forma de subsídio é legal, apenas quando prejudica diretamente a concorrência, e o comércio pode ser analisada pela OMC, sendo depois disso analisada e pode aí sim ser considerada legal. Vamos falar sobre o comércio externo brasileiro. Até os anos 60, o país tinha uma produção restrita à exportação de produtos primários. Um deles é o café, que no início do século era responsável por 70% de toda a exportação do país. Com o governo do Collor, no início dos anos 90, a redução dos impostos de importação facilitou a entrada de produtos de outros países no Brasil, que acabou gerando o crescimento de importados, que acabou fazendo o preço cair, e que isso ocasionou o controle inflacionário. Muitas empresas foram vendidas para o exterior, ou faliram, provocando déficit na balança por anos. Isso causou muito tempo. Através disso, surgiu o estímulo de privatizações transacionais a terem características do Consenso de Washington e o neoliberalismo. O neoliberalismo tem como principal ideia de domínio de livre mercado sobre a economia e diminuição do papel do Estado na vida econômica. Uma das principais características é a redução de gastos sociais do governo e a desregulamentação do mercado de trabalho. A privatização, a eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros, cumprindo as restrições, o país poderia receber ajuda financeira. Logo depois disso, o projeto de abertura econômica cresceu rápido. Em 10 anos, as transnacionais aumentaram suas participações em empresas brasileiras. Importações e exportações brasileiras. O Brasil tem uma pequena participação no comércio mundial, mesmo ele sendo inserido na globalização, e acredita-se que 1,5% seja o total de transições realizadas ao mundo. A balança comercial tem sido favorável, porém ela pode haver alterações a qualquer minuto. Através desse gráfico podemos ver a diferença entre as importações e as exportações da indústria, que aumentou 1,4 vezes nos últimos 6 anos, de acordo com os dados.
as importações saltaram de 93,2 bilhões em 2007 para 198,1 bilhões em 2013, que no mesmo período as exportações subiram bem menos, de 83,9 bilhões para 93,1 bilhões, que o resultado disso é que o déficit dessa indústria passou de ser de 9,2 bilhões para 105 bilhões naquele intervalo de tempo. PIB no Brasil. O objetivo do cálculo do PIB é estabelecer uma medida das riquezas que foram produzidas no país, a fim de comparar o nível de crescimento econômico com a das outras localidades, e também diferenciar, dar um diagnóstico sobre os problemas estruturais e financeiros. Também, o cálculo do PIB fornece informações sobre os diferentes setores, demonstrando aqueles que há uma maior geração de renda e as que possuem menor, além de anunciar eventuais problemas sobre algumas atividades que não estão funcionando direito, e pode corrigir as dificuldades disso. Apesar de o PIB ser um conceito importante, ele possui uma limitação, que ele não necessariamente indica se o país é um país pobre ou rico. O exemplo disso é, se a gente vê o Brasil, ele é bem maior do que o da Suíça, o PIB dele, mas isso acontece porque o território e a população nacional são muito maiores em relação à Suíça. Transporte ferroviário. O transporte ferroviário é um dos tipos de deslocamento que ocorre por meio das vias ferrárias. Ele transporta pessoas e cargas. Esse meio de transporte é um dos mais antigos e o seu surgimento está ligado diretamente com a primeira revolução industrial. As ferrovias possuem alto custo de implantação, mas ela tem um baixo custo de manutenção, e ela também reduz a taxa de frete de carga e transporte dos passageiros. E através do processo de modernização, os trens foram capazes de atingir a velocidade de 300 km por hora, que aumentou a eficiência deles. E isso ajuda melhor no processo. E é isso. Os transportes rodoviários é uma principal alternativa de locomoção. Ele atende quase todo o movimento de passageiros e também é o mais utilizado pela logística. E 56% das cargas é movimentada pelos transportes rodoviários, que passam pela estrada e tudo mais. Transporte marítimo e fluvial. O transporte marítimo é usado pelos humanos há muito tempo e atualmente a maior parte das transações comerciais faz pelos transportes marítimos, que ele proporciona maiores volumes e é mais fácil assim, para levar uma quantidade de carga maior. Ele pode ser dividido em dois tipos, em longo curso e navegações costeiras, que acontecem no litoral. O fluvial, que é o transporte fluvial, é uma das modalidades de transportes aquáticas ou aquaviárias, realizado por meio de hidrovias. Uma característica positiva desse meio de transporte é o baixo custo. Por essa razão, o transporte fluviário não substitui o hidroviário, com exceção de alguns lugares impróprios para a implantação das hidrovias. O transporte hidroviário também é econômico. Além disso, ele é menos poluente e pode ser usado como alternativo. O transporte aéreo é uma modalidade de transporte realizada pelo ar e através do veículo dos aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleférico e alguns outros. Esse tipo de transporte é utilizado para transportar carga e pessoas, sendo considerado um dos transportes seguros. Apesar de ele percorrer grandes distâncias em pouco tempo, o transporte aéreo não é muito indicado para transportar grandes cargas. De tal modo, é indicado para transportar cargas pouco volumosas, sendo utilizada geralmente para transporte de produtos perecíveis, objetos valiosos, cargas urgentes e entre outros. Transporte dutoviário. O transporte dutoviário é aquele que se utiliza dutos e canos cilíndricos e em espécie de tubulação, que formam uma linha chamada dutovias, que são utilizadas a maioria das vezes para transportar um produto de lugar a outro. As dutovias são formadas por depósitos, que também são chamadas de terminais, onde a carga é depositada e retirada.
Os canos por onde o produto é escoado são juntas que fazem uma ligação entre os canos, por isso que ela é assim. Telecomunicação no Brasil. A telecomunicação teve início quando a empresa Embratel foi criada, no ano de 1965. Em 1967, foi criado o Ministério da Comunicação. No início do ano de 1998, as empresas teléblicas começaram a ser privatizadas. Através disso, o Estado começou a supervisionar e regular as atividades e acabou criando uma Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. A comunicação foi melhorada quando foi implantado as transmissões domésticas, na década de 1990, que foi implantado os fios de fibra ótica, além de cabos submarinos internacionais. Internet no Brasil. A partir do ano de 1995, surgiu a oportunidade para que usuários fora das instituições acadêmicas também tivessem acesso à internet, e que ela era uma iniciativa privada, e dessa forma eles poderiam pedir para fornecer o serviço. Em 2013, mais da metade da população nacional passou a ter e a ser usuário da internet. A internet mudou a vida das pessoas, facilitando a forma de comunicação, serviços que hoje podem ser feitos pela rede. Nesse mapa podemos ver o aumento da fibra ótica no Brasil. Grande parte da população no Brasil possui uma internet em tempos atuais. Então, desde 1995, a internet teve um rápido processo. Ela cresceu bastante e ajuda muitas pessoas agora.